Olá, muchachos e muchachas, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para você que ainda não me conhece, não me segue, meu nome é Nívia e eu abordo temas aqui a respeito de morar na Espanha, tá bom? Eu falo aqui sobre a vida no cotidiano, a verdade aí sentida, vivida na pele, a realidade nua e crua e sem frescura. E também sem romantização, tá bom? Se você gosta, né, de conteúdos aí informativos, eu tenho mais vídeos aí no canal, peço para você dar uma olhadinha, para você saber mais das histórias, tá certo? Bom, os meus vídeos são informativos, né, eu trago aqui várias informações e se você gosta, eu já te peço aí gentilmente que você possa deixar o seu joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo quando eu postar. E também comentar e compartilhar com os amigos, lembrando, pessoal, que é muito importante a sua colaboração para que o YouTube entenda que os vídeos são relevantes e que ele possa estar redirecionando esse vídeo para pessoas que buscam aí conteúdos como este meu informativo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu queria estar abordando um tema aí com vocês a respeito de algumas coisas que eu tenho visto, né? De 100 vídeos aí, eu creio que 90% para mais é sempre a mesma coisa, né? Então eu queria estar quebrando esse tabu, né? Tentando aí abrir os olhos, tá certo? De alguns. Porque eu sei que às vezes não serve de alerta para todos, mas para alguns serve, né? Porque cada um tem uma história, cada um pensa de um jeito, cada cabeça é um mundo, né? Então, antes de eu entrar aí no tema do vídeo, antes de tudo, eu queria esclarecer uma coisa, deixar bem clara aqui uma coisa, que eu não sou melhor do que ninguém, tá? Porque eu levo 10 anos aqui, pelo tempo que eu tenho, porque eu entrei, né? Morei em Portugal, agora tô na Espanha, e enfim, tempo de Europa. Isso não quer dizer muito, tá? O que quer dizer mesmo são as experiências que a gente vive, o conhecimento que a gente tem de certas coisas. E é óbvio que às vezes o tempo que você leva num lugar você aprende mais, você sofre mais e você aprende mais, tá certo? É como um casamento, você só sabe quando você vive, caso contrário, você ainda vive em lua de mel, não é verdade? Você ainda está em lua de mel, então você só vai conhecer com o tempo, tá certo? Então, é só isso que eu quero deixar bem claro aqui, que eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu também cheguei aqui da mesma maneira que muitos querem chegar, que muitos já chegaram, muitos estão aqui e muitos ainda hão de vir para cá, assim, dessa maneira, né? Então, quando eu vim para cá, eu também vim como turista, eu fui para Portugal, né? Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que há 10 anos atrás, sim, a coisa era diferente, tá? Era diferente, em alguns aspectos, sim, era diferente. Mas tudo é a maneira como você vem. Por exemplo, quando eu vim para Portugal, dentro do que cabe na minha cabeça, né, eu estava fazendo certo, porque eu vendi minha casa, eu vendi meu carro, meu marido vendeu as ferramentas da empresa dele, eu vendi da marcenaria, eu vendi as minhas coisas de salão de cabeleireiro, enfim, né? Nós juntamos uma grana para não vir sem dinheiro, né? Nós já tínhamos amigos em Portugal, a gente tinha um casal de amigos que já estava em Portugal, que vieram na frente e que já, inclusive, já tinha até documentação, um deles, né? Então, eles sabiam como tramitar documento, quais lugares que a gente deveria ir, como fazer, um começo, entende? Então, já existia esse começo. E a gente já tinha um apartamento alugado por este casal. Então, nós não fomos irresponsáveis de chegar de qualquer maneira. Mas, ainda assim, a gente, toda escolha tem uma consequência, correto? A gente ainda assim sofremos as nossas consequências, as consequências da nossa escolha, tá bom? Então, que esse vídeo que eu vou fazer agora, vocês não levem a mal, que seja como
uma abertura de olhos, para que você possa abrir seus olhos. Para quê? Para que você possa emigrar com consciência, para que você possa ter consciência se é isso mesmo que você quer, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, porque muitos não têm coragem, não têm humildade. Muitos brasileiros aqui vivem pior do que no Brasil. Eu conheço um montão que vive pior do que no Brasil. Mas o orgulho, são os famosos lascados e orgulhosos. Mas o orgulho não deixa que a pessoa vote. A pessoa não quer. A pessoa, ela dentro dela, ela quer ter a certeza, ela quer mostrar que ela está bem e que está tudo bem, né? Ela mora naquilo que não é dela, ela não consegue nunca sair do aluguel, ela não consegue comprar nada para ela não consegue mudar de profissão, ela está adoecida, ela está envelhecida, ela não faz um patrimônio, não constrói nada, ela não faz nem aqui, ela também não faz no Brasil, porque ela está revoltada com o Brasil, ela está revoltada com a situação do Brasil, sendo que aqui a situação está caminhando as mesmas águas, né? Então, vocês vão entender, para bom entendedor, um pingue é uma letra, né? Vocês vão entender onde eu quero chegar. Então, a pessoa não faz nem aqui, nem lá, você fala para a pessoa, fulano, olha, existem lugares aí, dá para você comprar um terreno assim, dá para você fazer, né? Tenta, no Brasil nós temos MRV, nós temos construtoras, né? Nós temos terrenos direto com a construtora, nós temos oportunidades ali, tenta fazer alguma coisa, porque a velhice chega, a doença chega, né? Aqui você aqui você ganha em euro, mas você gasta em euro, você pode estar fazendo alguma coisa, né, para lá na sua velhice, né? Não, porque eu não quero nem saber do Brasil. Aí eu respeito, né? Mas é assim a cabeça de muitos, né? Então a pessoa não tem nada, nem aqui e nem lá. Outros a gente fala, olha, você não quer o Brasil, aí você dá uma opção, olha, Paraguai vende terrenos ali sem entrada, você não precisa dar entrada. Paraguai? Ah, não, Paraguai não, Paraguai, nossa, Muamba. Então a pessoa, ela não consulta, ela não estuda, ela não vai atrás, ela não vê, né? Então, a Espanha, ela chegou um momento assim, você vai entender o que eu quero dizer. A segunda maior imigração no Paraguai é de espanhóis, né? Então, as pessoas não acordam. A minha avó dizia sempre que cego é aquele que não quer ver, né? Então, é isso que tem acontecido, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho visto aí? Eu vou até colocar aqui, eu anotei algumas coisas, porque senão eu esqueço, a minha cabeça não é boa. Então, vamos lá. Espanha 2026, como tá a coisa, né? Bom, são influenciadores, né, de IA, influenciadores de Google. Essas pessoas, elas pegam todas as informações pela internet, das cidades, das capitais, dos pontos turísticos do país, né? Das universidades, lugares onde tem grandes faculdades, lugares polígonos industriais, várias indústrias, polígonos que tem aí várias empresas, né, multinacionais e tal, fábricas, etc, etc, etc. Aí elas vão naquelas praças lindas, maravilhosas, elas fazem o vídeo com direito a música, a fundo musical e tudo, e com uma voz bem suave no fundo, né, coloca aquela voz bem suave, é tudo muito perfeito, porque o brasileiro, ele é inteligente, ele sabe como convencer, né, então ele faz aquela coisa toda, aquela história toda, mas a parte ruim da história nunca é mostrada, o outro lado da moeda, o outro lado da situação nunca é mostrado. E isso nunca é falado ou exposto. Isso não é denigrir o país, tá certo? Isso não é denigrir o país. Para você que me acompanha aí, você sabe que eu tenho vídeos aí falando de coisas boas que tem aqui também, né? Mas a gente tem que ser realista. É um país. E como todo país, é como o Brasil. Tem cidades que são boas, tem cidades que são seguras e tem cidades que já a violência tomou conta, tá certo? Aqui tem tudo o que tem aí, tudo. Só uma diferença, a moeda. Uma é em euro, a outra é em real. E aí eu te pergunto, não é a moeda, é quanto você ganha que vai mudar a sua vida. Ah, mas e o poder de compra? O poder de compra com um aluguel
caríssimo, não existe. Mas vamos lá. Por outro lado, né, de outro modo, também com a mesma intenção, vem outros influenciadores, né, aqueles que chegaram anos atrás, como eu aqui. Então essas pessoas chegaram anos atrás, mas elas vieram de uma maneira correta, não como eu, certo? Elas vieram de uma maneira correta. Que elas vieram com documentação, elas têm pais europeus, avós e tal, elas vieram, então elas já chegaram na vantagem, né? Elas já não perderam 2, 3 anos, como eu perdi, né? Então elas já chegaram na vantagem, certo? E aí essas pessoas, elas têm o direito à cidadania, tiveram o direito à cidadania e tal. Essas pessoas, elas não saíram do Brasil ferrado, muitas delas, elas saíram do Brasil, né, deixando aí a sua boa casa, elas aplicaram um visto aqui, então são pessoas que têm condições, tá certo? Algumas aplicaram visto, chegaram aqui, já começaram a trabalhar, então aquele apartamento que elas alugaram, elas estão até hoje, às vezes a pessoa paga ali um valor que há 10 anos atrás era aquele valor e hoje aumentou simbolicamente, porque a pessoa não saiu ainda, né, do lugar. Então, não precisou sair, porque às vezes a gente sai, não é porque a gente quer, a gente sai em busca de oportunidades. E essa pessoa que chegou, ela já teve a oportunidade, porque ela tem o documento, ela já consegue a fábrica, já vai trabalhar, ela já compra o carro, os filhos já ficam ali matriculados naquela escola. Então, você entende que a pessoa já fica com a vida arrumadinha? Pois é, então, essa pessoa hoje, ela também, né, se ela precisar voltar para o Brasil, ela tem a casa dela, né? Ela tem as condições dela, tem boa casa no Brasil. Geralmente tem pessoas que eu conheço, dessas daí que eu tô falando, que já tem até aplicaram visto para os Estados Unidos e decidiram não ir para os Estados Unidos, né? Mas por quê? Porque a pessoa, ela já tem aqui uma vida, né, feita. Ela já tem também já um influenciador que já vive da plataforma. Então a pessoa já tem 16 mil inscritos, já tem aí, inscritos não, né, 16 mil seguidores, né, creio que é isso, né. Então a pessoa ela já tem aí, né, a sua vida feita, tá certo? Então ela já não trabalha, ela já não precisa mais sair para trabalhar, muitos deles, né, já não saem mais para trabalhar, já não precisa mais dar o sangue dela aqui, né. Então a pessoa ela não vai te mostrar uma realidade que ela não vive, porque ela não vive. Não é que ela não quer, que ela não está sendo honesta, não. Ela vai mostrar o poder de compra do carro, ela vai mostrar para você ali o carro barato, então ela vai lá, ela faz aquela propaganda linda, aquele vídeo maravilhoso do carro, ela faz para você o vídeo do supermercado barato, dos produtos, né? Então, ela faz o vídeo para você das lindas cidades, dos lugares maravilhosos. Inclusive, né, às vezes ela faz vídeos, mais um que venceu aqui na Espanha. Né? E aí você vai ver aquela pessoa que venceu na Espanha, aquela pessoa que ela tinha condições no Brasil, ela aplicou um visto aqui, daí ela conseguiu colocar aí um comércio, né, uma loja, um estabelecimento, aí ela tem o estabelecimento dela. Então ela não vai trabalhar como você que está chegando agora e vai procurar serviço no negro e vai trabalhar dia sim, dia não, chegar no final do mês você tá com a mão na barriga com medo, com borboleta na barriga com medo de não ter o dinheiro do aluguel, você chega aqui, você tem que morar em um quarto, dividir um apartamento com mais 8, 10 pessoas, entendeu? Essa pessoa, ela tem uma vida totalmente diferente, ela veio em uma situação totalmente diferente da sua. Então saiba entender, saiba ver bem o conteúdo que você está assistindo, para que você não se engane. Não se engana com as aparências, não se engana, não se baseia na vida do coleguinha, na vida da outra pessoa, porque a outra pessoa ela não vai ter nada de extraordinário, nada de diferente para te contar. A pessoa ela não vai te contar como que é a vida real
daquele que chega aqui sem documento, tá certo? Outros estão aqui há 20 anos, claro, e já conseguiram documentação e tal, né? E a pessoa acha que ela venceu porque ela conseguiu uma documentação, ela gosta de viver aqui, e não importa se ela mora de aluguel e se a cama que ela dorme é da dona, né? Se a TV que ela assiste não é dela, não importa. O importante é que ela acha que ela tem qualidade de vida, né? Então, o que é qualidade de vida para uns, para outros às vezes não é. Às vezes a qualidade de vida que essa pessoa acha que ela tem, né, na cabeça dela, ela gosta daqui, ela acha seguro aqui, ela acha que tá bom, ela criou os filhos se casaram por aqui, então a pessoa tá bem, tá vivendo bem. Mas você tem que tomar cuidado, porque são situações e situações, são casos e casos. Essas pessoas, elas já estão aqui há muitos anos. A situação aqui, agora, ela é outra, né? A situação aqui é outra hoje. E eu não estou dizendo para você que não é possível você vencer, né? Não é possível você vencer, não. Quem sou eu para dizer isso para você? Eu estou dizendo para você que a situação não é bonita, não é linda como te pintam, que existe um contexto por detrás, existe um processo que você vai ter que passar. E aí cabe a você se você está disposto ou não a passar por tudo isso. Você está disposto? Você se encaixa, você se enquadra na história da pessoa que está aqui, que já vive de internet? Você se enquadra na história daquela pessoa que ela é nômade digital, que ela chega aqui e ela tem o salário dela e ela pode passear, ela pode viver dentro da casa dela sem precisar sair naquele frio de rachar para trabalhar, sem precisar pegar no batente, porque o serviço do imigrante aqui é o serviço do imigrante. Eu já falei em outros vídeos, né? Doa quem doer, mas eu tô sendo realista. Bom, aí essas pessoas, né, que fazem aí os vídeos mostrando só a parte boa, elas mostram carros, lojas, mercados, pontos turísticos, etc, 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 né? Bom, eu fico feliz quando eu vejo o brasileiro vencer, tá bom? Não é o caso, não é isso. Eu fico feliz quando eu vejo que o brasileiro chegou aqui e que ele venceu, né? Eu conheço pouquíssimos, né? Por exemplo, eu conheço um casal aí que é La Família, que eu sigo eles desde a época em que eu cheguei. Foi a mesma época em que eu cheguei, é a época deles. Eles compraram o apartamentinho deles financiado e tal, mas eles contam também a realidade, tá certo? Mas contra fatos não há argumentos. De 100 vídeos que eu assisto no Brasil, 90 são pessoas que compraram chácara, que fizeram o seu chalé, que fizeram kitnets para alugar, que estão vivendo off-grid, né, que agora é a onda, né, que instalam placas solares, que tem galinheiro, que vive, que faz, que acontece. Eu não vejo aqui brasileiros, eu quero que você me prova. Então, aí é que eu te desafio. Preste atenção, antes de você sair vendendo tudo que você tem. Preste atenção, entende? E migre com consciência. Quantos vídeos você assiste de pessoas aqui que compram terras, chácaras, apartamentos? Quantos brasileiros você vê aqui com cargo de chefia? Me mostra. Né? Quantos brasileiros você vê fazendo vídeo falando que é chefe aqui, que é chefe de uma multinacional, que é chefe de uma grande empresa? Então, que você possa aí pôr a sua cachola para pensar um pouquinho, tá bom? Bom, vamos ver aqui outra coisa. Assim, do outro lado, tem um público que acredita em tudo. Esse é o problema. Tem um público que acredita em tudo, em vídeos rápidos e gosta de ver apenas o que é bom. E aí, quando vem alguém aqui, como eu, que fale algo que contrarie, a pessoa fica brava. A pessoa fica brava e ela escreve lá embaixo, né? A pessoa, ela não questiona, ela não investiga,
Às vezes a gente tenta abrir os olhos da pessoa e a pessoa esculhamba a gente do outro lado, né? E o que é que a pessoa sempre fala? É a mesma frase, né? A mesma coisa de sempre. Se tá tão ruim, por que você não volta? Né? Porque tá aí ainda. Nossa, tá tão ruim, mas você tá aí ainda. A maioria das pessoas pensam assim. Mas elas não conseguem entender que a gente só quer abrir os olhos, né? A gente não quer te desanimar, a gente quer abrir os olhos. A gente, eu digo, aqueles que falam a verdade sobre aqui, né? Então, não é uma maneira de te desanimar, é uma maneira de abrir os olhos da pessoa para a pessoa não ficar aqui pior do que ela tá, né? Entende? Então, por que a gente não volta? E quem falou que a gente não volta? Quem te disse isso? Tem muitos brasileiros fazendo o caminho de volta. Tem muito brasileiro que acordou aqui, não é só na Espanha, é em Portugal, é em Alemanha. Tem muito brasileiro fazendo o caminho de volta, certo? Muitos. Aqueles que veem realmente que a possibilidade aqui de vencer, ela é pequeníssima, sabe? Então, eu vejo pessoas falando assim, eu prefiro passar perrengue, eu já vi comentários assim, eu prefiro passar perrengue ganhando em euro, eu prefiro passar perrengue aí na Europa, né? Não, que imaginação, né? Você sai do seu país, é sério, você larga sua cultura, sua família, seus amigos, você larga tudo, a sua história de vida para você vir passar perrengue no país dos outros, é isso mesmo? Sabe, isso não é inteligente. Para mim já é problema do intelecto, sabe? Porque você vir para cá, você tem que imigrar para você ter um sonho, para você alcançar um objetivo, para você ter uma meta. Caso contrário, você vai só perder a sua saúde, queimar o seu suor, queimar a sua vida. Você só está simplesmente queimando energia, gastando energia numa coisa que não vai te trazer nada em troca. Mas se você tem um objetivo, sim. Então, por que quando as pessoas falam assim, então tá ruim aí porque você não volta? Eu volto e muitos estão voltando, né? Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer se eu vou voltar para o Brasil ou não. Mas eu penso assim que a gente tem que voltar com dignidade. Se você teve uma dignidade, né? Você teve num país de terceiro mundo, né? Como dizem, né? Que é o nosso. Você teve uma casa para você vender, você teve um carro, você teve como você chegar aqui com dinheiro, você tem que fazer o mesmo desde aqui. Você tem que ter algo, você tem que ter condições para você voltar com a sua família. Você não vai sair daqui com a mão na frente e outra atrás. Então, a gente está na luta, né? Então, primeiro você luta, você conquista, e aí você volta, né? Nem que seja o mínimo para você ter dignidade, mas você tem que voltar com dignidade, tá certo? Então é por isso, é isso que eu vejo. Bom, o que acontece muito com as pessoas que têm visto vídeos desses que eu mencionei aí, né? Vídeos rápidos no Instagram, de pessoas pessoas que acabaram de chegar, ou outras, pessoas que estão em lua de mel ainda, né? Ou outras que já chegaram há um tempo e que estão tentando de todas as maneiras, né? Às vezes até com boa intenção, mas estão tentando de todas as maneiras aí ter engajamento, né? Então a pessoa, ela vai lá, ela dá dicas, ela fala, vem assim, vem assado, vem assim, vem assado. Eu acho muito arriscado, né? Vídeos assim, acho muito arriscado você falar essas coisas para as pessoas, porque às vezes a pessoa, né? Ela tem a vidinha dela, lá ela tem o carro, ela tem a casinha dela, ela tem o emprego dela ali, e ela acha que realmente ela vai chegar aqui e que vai ser fácil a vida dela. E quando ela chega aqui, ela se depara com um país, né, com problemas até piores, muitas vezes, do que o Brasil, tá? Essa é a realidade. Então, as pessoas, elas não pensam nas dificuldades, elas só veem a parte boa do negócio e não pensam na dificuldade que ela vai passar aqui. Ela se baseia realmente na vida daqueles que têm outra condição
que chegaram aqui de uma outra forma, de uma outra maneira, e que falam, né, sobre qualidade de vida, né? Será? Qualidade de vida para alguns, inferno para outros, né? Então, inferno, desgosto, desafio, né? Tem que prestar bastante atenção, né? Qual a situação que você se encaixa aí dentro das histórias. Outra coisa que eu queria dizer aqui é que para você ser uma pessoa informada, para você ser uma pessoa inteligente, para você questionar, né, antes de você tomar a sua decisão, né? Não deixe de tomar a sua decisão se você já está decidido, mas seja coerente, né, naquilo que você vai escolher, seja consciente, porque presta bem atenção. Pergunta para um gringo aí no Brasil, como que é o Brasil? O que ele vai falar do nosso país? Ele vai falar que é mil maravilhas. Eu sigo um monte no Instagram, né? Eles amam o Brasil, né? É claro, eles amam o Brasil. Agora, pergunta para o brasileiro quais são os problemas que o Brasil tem. O brasileiro vai ter uma lista de coisas para falar, não é verdade? Nós conhecemos o nosso país. Assim é aqui, pessoal, tal qual igual. Seja inteligente, busca. Eu vou estar deixando o meu Insta aí embaixo, para que você me siga lá no Instagram. Eu vou estar postando uns vídeos daqui, da Espanha, para que você possa ter ideia das coisas que passam aqui. E aí você vai entender, você vai ouvir pela boca dos espanhóis, que é isso que você tem que fazer. Você tem que ouvir pela boca dos nascidos aqui. É igual Portugal. Vai lá, vê o que os portugueses falam do país. Veja bem como que está o país pela boca dos nascidos. Porque aqueles que estão aqui, eles conhecem o país deles. Eles sabem tudo o que vem acontecendo, né? A judiação do que vem acontecendo com a Europa em si e com a Espanha, né? Vamos falar da Espanha. Então, você vai entender mais quando você seguir pessoas sérias e você começar a questionar mais, quando você começar a assistir conteúdos dos nascidos daqui, quando você começar a se informar mais a respeito de ter empresa, ser autônomo na Espanha, a respeito de moradia, aluguel, como que tá as coisas, entende? Mas se você é aquele imigrante o iPhone, nem perde o tempo assistindo meu vídeo, porque você não vai aceitar, né? Porque você está interessado, você acha que qualidade de vida é iPhone, você acha que qualidade de vida é você comprar um carro que depois de 6 meses você já não pode dirigir, se você estiver ilegal, né? Você acha que qualidade de vida é você morar num quarto, mas você fazer passeios nas ruas bonitas da Europa fazendo vídeo e mostrando para os amigos no Brasil e para a família. Então é complicado falar para pessoas, para esse tipo de público, tá bom? Então, você achar, né? Outra coisa é você achar, você querer sair daí por causa de política, é um grande erro, tá bom? Toma cuidado, porque a base é a mesma. Então, o que eu te digo? Hoje em dia, a Espanha é um país, você tem que entender isso, tem que colocar isso na sua cabeça. A Espanha é um país, como o Brasil, ela é um país. E ela tem as coisas boas e tem as coisas ruins, como todo país, porque ela não é perfeita, porque ela é um país, né? Então, assim como no Brasil, que nós temos cidades boas, nós temos cidades também bonitas. Nós também temos ruas bonitas, monumentos bonitos, capitais bonitas, cidades tranquilas. Temos cidades dentro do interior de São Paulo que são tranquilas, temos cidades do Paraná, temos cidades de Florianópolis, de Santa Catarina, nós temos cidades também, estados, lugares, estados que dentro tem suas cidades que são tranquilas, certo? Assim é aqui. Barcelona, por exemplo, tem lugares em Barcelona que é impossível, a violência tomou conta. Ah, você não sabia? Então você tem que se informar, né? É precioso, mas já tomou conta a violência, assim como São Paulo, que também é muito bonito, não é verdade? Então a violência tomou conta. Se você pensa que aqui não tem violência, que aqui não tem assassinato, que aqui não tem violação, que aqui não tem ocupação de casas ilegalmente, e que essas pessoas que ocupam ainda têm mais razão do que os próprios donos, que aqui não existe injustiça, que aqui não existe
o Bolsa, né, que dão aí no Brasil, que não existe as ajudinhas, sem pé e sem cabeça, você está enganado, meu amigo, aqui também tem. Né? Aqui também tem tudo isso e potencializado. Posso te garantir que aqui apenas uma ou duas imigração aí corrente, né, de imigrantes tem esse favorecimento, tem toda a lei, tem toda a ajuda a favor deles. E são pessoas que, não generalizando, mas muitos deles são aqueles que não vêm para trabalhar, não vêm para somar com o país, tá certo? Enquanto você vem para cá querendo trabalhar, com sede de trabalhar, de tentar mandar um dinheirinho pro Brasil, tentar fazer alguma coisa, e você leva anos aqui, muitas vezes humilhado, para conseguir um documento, tá? Então que você saiba disso, que existe tudo que existe aí, existe aqui também. Tudo vai depender da cidade, do lugar para onde você vai. Aí eu vejo o colega, né? A colega que chegou agora fazendo vídeo, foi para uma cidade bonita. Foi para um pueblo, uma cidade pequenininha. Aí ela foi lá, ela teve sorte em passar num hospital. Ela faz o vídeo do hospital lindo e maravilhoso, e ela teve sorte de ser atendida em 5 minutos. Ela faz o vídeo. E aí generaliza e coloca como se fosse a Espanha toda. Não é a Espanha toda. Entenda que tem espanhóis esperando 5 horas num posto de saúde, num centro de atendimento, né, em um posto de saúde não, mas em um hospital, né, numa emergência de um hospital. Aqui tem gente esperando para fazer cirurgia, aqui tem gente esperando nas filas de hospitais, está super lotado, tem um monte de coisa, mas não é mostrado, isso não é mostrado. Os brasileiros não mostram e por trás dos bastidores nunca é mostrado, tá certo? Então isso tudo existe aqui e a pessoa faz um vídeo mostrando apenas a realidade dela, e você que está aí do outro lado acredita que a realidade dela, ela serve para a Espanha toda. Não é. A Espanha é um país, ela tem qualidades e tem defeitos, tem lugares bons e lugares ruins, lugares perigosos, lugares mais tranquilos, lugares onde você vai conseguir mandar um filho sozinho para a escola, embora eu não recomendo, jamais, mas muitos mandam, e lugares onde você não pode nem deixar o teu filho ir numa praça, tá certo? Pelas coisas que já estão acontecendo aqui. Sumiço de crianças, tudo está acontecendo aqui também. Então que você saiba que o negócio é global, o problema é global, tá certo? Bom, vamos ver o que eu falei mais aqui, né? Tá. O problema do nosso país, né, o problema que eu vejo nos colegas, né, que gravam vídeos, é que eles querem ganhar engajamento falando mal do nosso país, falando mal do Brasil e falando bem da Espanha, né? Então, eles pegam um caso que acontece no Brasil, não vários, olha o tamanho do Brasil, né? Então, pegam lá casos do Brasil e generalizam o país todo. Mas aqui, né, acontece vários fatos em várias cidades aqui também, mas ninguém mostra, todo mundo, ó, se cala e ninguém desqualifica o país todo, né? Ninguém mostra. Por quê? Né? Porque não é feito da mesma maneira, né? Porque as pessoas elas tendem a enganar, né? A enganar a pessoa que está aí do outro lado, né? Mostrando apenas o lado bom das coisas, né? Porque só assim elas conseguem seguidores, só assim elas conseguem engajamento, né? Eu não vejo ninguém aqui falando a realidade dos fatos, porque isso não dá engajamento. O que dá engajamento é induzir, é fazer com que você acredite que você vai ficar muito bem aqui nos dias de hoje, né? Isso pode acontecer? Pode, depende da maneira como você vir, depende da cabeça que você tem, depende se você vai vir com a sua família ou vai vir só, né? Tudo depende da sua situação, né? Tudo depende do seu planejamento, do seu sonho,
né, daquilo que você pensa para sua vida. Então, que isso sirva de alerta para você, tá? Eu só quero deixar isso como um alerta, e que você possa entender que, mais uma vez eu te falo, que se for pela política, que você preste atenção, porque aqui você ainda não entendeu que aqui é o berço do negócio, né? Então, que você possa entender também isso, você possa se informar mais, né? Tenta aí ser uma pessoa informada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que questiona e que coloque aí numa balança, né, o que vale a pena, o que não vale, porque é bem complicado, tá certo? É bem complicado e você pode, o seu sonho, ele pode se tornar um pesadelo se você não planejar bem, se você fizer tudo de qualquer jeito, tá? Sempre que você chegar aqui, você vai se maravilhar no começo, né? Você vai se maravilhar porque realmente, né? Eu não vou ser hipócrita de dizer para você que não existe condições para você comprar, né? Um celular melhor, um carro, não. Como eu disse, né? Tem pessoas que fazem vídeos mostrando, né, o preço da geladeira, e é verdade, você com um mês de trabalho, você compra uma geladeira, né? E você vai colocar ela onde? Porque assim, olha, você tem as lojas, você tem tudo que você possa querer, né, de melhor. Se você tiver um trabalho, né, que você ganha o seu salário todo mês, que não acontece isso com quem chega aqui, você não tem salário, você tem dias picados, né, você não faz um salário. Salário você faz quando você tem documento e entra numa empresa e você tem o salário todo mês caindo na sua conta, aí você tem salário. Então, quando você tem, quando você aluga um apartamento aqui, na maioria das vezes, primeiro quem vem vai morar em quarto, né? Segundo, quem vem consegue alugar um apartamento, o apartamento imobiliário. São raras as vezes que o apartamento não tem mobília. Então, o que acontece aqui? Acontece de brasileiro alugar apartamento sem mobília, comprar toda a mobília, ver que não era bem aquilo que ele queria, depois ele coloca lá no grupo aquele monte de coisa. Tô voltando pro Brasil, coloca aquele monte de coisa que ele já comprou barato, né? Que dói no bolso, que você trabalhou, né? Você chegou aqui, você gastou. E aí a pessoa só teve gasto e prejuízo. Aí a pessoa vai lá, coloca no grupo troco de banana para vender. Né? Isso acontece muito. Então, é muito fácil você mostrar uma geladeira barata, você mostrar um celular barato, mas tem que ter um contexto, pessoal. Tem uma história por detrás de tudo isso, né? Então, para você ter tudo isso, você tem que ter o trabalho, você tem que ter documento, você tem que ter força de vontade, você tem que ter estômago para aguentar, né, certas humilhações. Então, é assim. Então, que você possa imigrar com consciência, tá bom? É só um alerta, tá certo? Bom, fiquem com Deus, até a próxima. Um beijo. Te vejo.